Bem-vindo a Minute Videos Brasil! A porta do avião se abriu e um golpe de ar me empurrou para trás. Vi cores verdes e marrons se misturarem. Meus pés balançavam na borda do pequeno avião de hélice a 14.000 pés de altura. Meu instrutor apontou para mim com a câmera GoPro dele, que estava presa ao pulso, e perguntou: "Algumas últimas palavras?" "Sim!" eu gritei ao vento. "Espero que meu paraquedas abra." Leveza é tudo o que você sente quando pula de um avião nesta altura. Seu corpo está em total queda livre quando o avião acima de você desaparece e o vento passa pelo seu rosto e por seus braços. Você sente seu coração bater no peito e a adrenalina bombeia por todo o corpo, fazendo com que você não sinta nada além de pura excitação. Aos 22 anos, esse foi o melhor presente que eu poderia querer na minha vida. Mas então, meu instrutor estendeu a mão sobre o peito para puxar as nossas cordas e, de repente, nada. Senti o impulso do paraquedas, mas não tão forte quanto deveria ter sido, ou pelo menos achei. Percebi que estávamos diminuindo a velocidade, e quando olhei para os lados, ainda pude ver os braços do meu instrutor abertos. Forcei minha cabeça para olhar para trás, empurrando contra o vento, e vi um paraquedas amassado se agitando contra o vento. Senti meu instrutor entrar em pânico, mesmo com todo o vento, e pude ouvir ele xingando e desesperado atrás de mim. A adrenalina no meu corpo foi rapidamente substituída pelo pavor e pelo medo. Comecei a rezar pelo que estava dando terrivelmente errado ou que simplesmente tudo isso parasse. Estávamos agora fora de controle, como uma máquina de lavar caindo e tremendo descontroladamente à medida que aumentávamos a velocidade em direção ao solo. Nós giramos tão rápido que um dos meus sapatos voou. Olhei para o meu instrutor novamente, esperando que ele pudesse nos tirar dessa situação, quando eu vi sua mão no paraquedas de emergência e, enfim, ele puxou com força. Não pude acreditar. Nossa última salvação falhou. O segundo paraquedas, aquele que deveria nos salvar e ser usado para casos como estes, tinha se enroscado no principal e agora estavam presos, os dois juntos. Enquanto eu olhava para a terra, vi o chão se aproximando cada vez mais rápido, percebendo que com certeza não chegaríamos bem. Eu sabia que atingiria o chão com força e sabia que ao batermos no chão sentiria o impacto e que meu corpo seria esmagado em pedaços. Ouvi impotente o paraquedas batendo um no outro e pensei na reação da minha família ao testemunhar bem na frente delas um acidente trágico de uma pessoa amada. E então veio o impacto. Imediatamente senti uma dor aguda e insuportável passar por todo o meu corpo. Eu tentei respirar devagar, mas não consegui. Tentei mover as pernas, mas também não consegui. Eu não conseguia senti-las ou o meu pescoço. Felizmente, eu ainda sentia meus dedos e pude sentir o paraquedas em cima de mim. Eu lentamente empurrei o paraquedas e notei que havíamos pousado ao lado de um lago e que minhas pernas estavam submersas. Movendo para frente e para trás, senti que ainda estava amarrado ao meu instrutor. Ele estava com o rosto todo azul, mas parecia que ainda estava respirando. Eu não estava completamente seguro. E por um momento senti a culpa me consumir pelo sentimento de responsabilidade pela vida desse homem. Tentei agarrar o meu instrutor e o sacudi, mas sem efeito. Tomei forças e gritei: "Por favor, não morra! Acorde!" Lentamente vi seus olhos se abrindo, seguidos de gemidos de uma dor agonizante. Tentei perguntar se ele estava bem, mas isso foi meio sem pensar, porque ele estava com muita dor para conseguir dizer qualquer palavra. Nós dois não conseguíamos nos falar e mal podíamos nos mover, mas, de alguma forma que eu não conseguia explicar, estávamos vivos. E aí, tá gostando do nosso vídeo? Não deixe de curtir e se inscrever em nosso canal. De longe, pude ouvir alguns gritos e passos correndo. 3 estranhos chegaram rapidamente num carrinho de golfe e separaram as alças que nos juntavam. Eu não sabia quem eram essas pessoas, mas podia ver pelas roupas e pelo gramado ao meu redor que havíamos pousado em um campo de golfe. De repente, ouvi algumas pessoas gritando o meu nome. Eu tentei olhar para eles, mas não conseguia mover meu pescoço ou a parte superior do meu corpo. Alguns membros da minha família saíram correndo da pista de pouso ao presenciarem todo o acidente se desenrolar. Enquanto eu chorava histericamente de imensa dor, fui levado para dentro de uma ambulância, incapaz de mover meu corpo. Tudo o que eu consegui ouvir era minha mãe gritando:
dizendo que me amava. Meus sentidos estavam enlouquecendo e minha mente estava trabalhando demais. Os sons, os cheiros, as pessoas correndo ao meu redor. Onde eu estava? Isso era real? Eu senti como se estivesse me observando, como se fosse na cena de um filme. Luzes na minha cara, agulhas e tubos saindo dos meus braços e da minha boca. Eu estava no hospital. De repente, todo o meu corpo foi consumido por uma dor que eu nunca havia sentido antes. Então ouvi uma enfermeira dizer: acidente de paraquedas. Eu fui sugado de volta para a realidade quando todas as lembranças e emoções do que tinha acabado de acontecer me atingiram de vez. Olhei para a esquerda e vi meus pais segurando minha mão, dizendo que tudo ficaria bem. Então, olhei para o outro lado e vi uma enfermeira me explicando algo. Por conta da dor absurda, eu estava tentando ao máximo me concentrar no que ela estava dizendo para mim. Ela estava relatando os meus ferimentos e ouvia-a dizer: coluna quebrada, pescoço rasgado e costelas quebradas. Então, minha mente de repente se esqueceu dos meus próprios ferimentos. Meu instrutor! Onde ele estava? Como ele estava? Mas para meu alívio, soube que ele também estava vivo e estável. Eu fiquei deitado na escuridão, ouvindo sons de bipes, roncos e gritos de dor ao meu redor. Percebi então que o barulho vinha dos monitores cardíacos, e os gritos de dor, na verdade, eram meus. Eu estava em agonia, meu corpo estava em chamas e minhas costas estavam consumidas pela forte dor. A pior coisa daquela noite foram as visões implacáveis. Toda vez que fechava os olhos, revivia o pesadelo do dia anterior. A sensação de queda, os sons do vento passando pelos meus ouvidos, a luta, em pânico, do meu instrutor tentando abrir o paraquedas, o chão se aproximando rapidamente em minha direção. Eram memórias tão vivas que me faziam esquecer onde estava, e num instante, acordava novamente num quarto escuro de hospital. Eu queria terminar com tudo isso ali, fazendo parar. Pedi para as enfermeiras que me dessem mais remédios, mas elas se recusaram. Eu levei longos e dolorosos 4 meses para que meu corpo se recuperasse, mas essa era a menor das minhas preocupações. As pessoas me diziam coisas como: ah, ótimo, você está totalmente recuperado. Ou, você é tão sortudo por ter se recuperado totalmente. Mas eu não estava, e não era. As pessoas não podiam ver o que eu estava passando por dentro. Elas só podiam ver o que observavam pelo lado de fora. Minha mente estava cansada, e eu não conseguia imaginar como seria minha recuperação. Eu fiquei no meu quarto, na casa dos meus pais, e quase nunca saía. Eu me afastei dos membros da família e gritava com os meus pais quando eles tentavam me consolar. Me recusava a ver meus amigos e não postava nada nas minhas redes sociais. Eu estava totalmente recluso. Minha angústia foi um choque enorme para as pessoas que me conheciam. Eu sempre tive uma vontade, um desejo incrível pela vida. Você nunca me veria sem um sorriso. Quando as pessoas descobriram que eu estava com problemas, elas simplesmente me diziam para ser feliz novamente, como se houvesse algum tipo de disjuntor para isso, um liga e desliga. Não funciona assim. Fiquei cheio de ódio, luto e exaustão. Passei meus dias de recuperação deitado na cama com o pescoço e as costas apoiadas, me sentindo desesperado e condenado, tentando entorpecer minha dor com remédios fortíssimos. Eu não conseguia nem me reconhecer. Estava tão desapegado da vida que mal sabia dizer que horas ou qual dia estaríamos. A culpa e o medo se puseram em mim como um cobertor sufocante, do qual eu simplesmente não conseguiria fugir. Eis que finalmente cheguei ao fundo do poço. Eu tinha ficado tão cansado de sentir ódio, medo e dessa vida agonizante que pensei em terminar as coisas. Viver 1 segundo a mais de vida como eu vivia parecia não valer a pena. Passar de um modo festivo e alegre de viver a vida para essa tristeza e melancolia total era algo que destruía minha alma. O que eu me tornei? No fundo, eu sabia que meus amigos e minha família ficariam arrasados. Mas seria melhor que eu não estivesse mais por perto deles do que passar mais um dia lidando com meus problemas. Estar vivo significava ser um fardo. Foi quando lembrei daquele dia e da forma que me senti culpado ao pensar em minha família e em como eles presenciaram o acidente. Eles assistiram a tudo isso e agora tiveram que passar por mais essa barra comigo. Como eu poderia colocar mais problemas na vida deles? Curiosamente, foi o YouTube que me motivou a mudar a minha vida. Comecei a procurar pessoas com os meus sintomas e encontrei relatos que, assim como o meu, falavam de experiências semelhantes.
Foi tão alucinante saber que eu não estava sozinho. Eu estava literalmente assistindo pessoas que sobreviveram a todos os problemas que eu estava enfrentando. Eu lidei com anos de reabilitação, de terapia, de dor, de erros e falhas. Mas durante esse tempo, eu estava determinado que um dia iria compartilhar a minha história e que ela inspiraria muitas pessoas, assim como fui inspirado a voltar para o meu eixo e seguir em frente. Todos devemos valorizar a vida que nos foi dada e vivê-la ao máximo possível, porque você simplesmente não sabe o que está te esperando na próxima esquina. Nunca em 1 milhão de anos pensei que poderia me tornar a pessoa que eu sou hoje. Estou voltando a ser eu, divertido, maluco e feliz. E posso dizer com firmeza, sou uma pessoa que realmente vive e aproveita a vida ao máximo. Obrigada por assistir o nosso vídeo. Não deixe de curtir e se inscrever em nosso canal.